Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa clutch aqui, que ficou, gente, a coisa mais linda. E eu vou ensinar o passo a passo dela pra vocês. Vocês só vão precisar de um rolinho de fio da Fischer de 25 milímetros, agulha número 8, esse zíper aqui, esse aqui é um zíper de 20 centímetros, se eu não me engano. Posso medir aqui agora pra vocês e dar certeza absoluta. Sim, esse é um zíper de 20 centímetros com acabamentos. Você vai precisar também de uma meia argola, caso você queira, e a sua tag aí de preferência. E é somente isso, tá bom? Vou deixar outro equipamento que eu utilizei para preparar o zíper aqui embaixo também, que é o ferro de solda, tá? Então eu vou deixar tudo anotadinho aqui para vocês, junto com os links de sugestão de compras assertivas que eu faço lá no Shopee desses materiais aqui. Então eu vou deixar essas indicações para vocês. Não esquece de ativar o sininho, seguir o canal e seguir também lá no Instagram. Quero vocês aqui junto comigo. Não esquece, já aproveita e já deixa o seu like e bora para nossa aula dessa clutch lindíssima, que é a clutch Gisele. Então, galera, antes de iniciar esse projeto, eu vou mostrar para vocês os materiais iniciais, que é o fio de malha. Eu estou utilizando aqui a cor esmeralda especial do fio Fischer de 25 milímetros. Esse aqui é um fio premium, ótimo de ser trabalhado. Gosto muito dessa marca. E eu também estou utilizando aqui a agulha número 8. Eu gosto de trabalhar o fio de 25 com a agulha número 8, mas você pode pegar outra que fique mais confortável para você. Aqui a indicação é de 5,5 até 8 milímetros, tá bom? Então, bora começar. Eu vou iniciar separando mais ou menos 1,40 m do meu fio, para poder, após esse 1,40 m, iniciar as minhas correntinhas. Separei aqui, ó, 1,40 m e aqui desse lado de cá está o meu novelo, tá? E eu vou iniciar a minha primeira correntinha a partir daqui. Vou pegar minha agulha, fazer aqui a minha primeira laçada. Fiz aqui o meu nó inicial e a partir daqui que eu vou iniciar o meu projeto. Para fazer as correntinhas desse trabalho, eu não gosto de usar as correntinhas tradicionais. Eu gosto de usar um outro tipo de correntinha e eu vou aproveitar para ensinar para vocês. Como eu faço essas correntinhas? Eu inicio meu trabalho da seguinte forma. Fiz a minha laçadinha aqui na agulha, dei o meu primeiro nozinho, né? Que é esse primeiro pontinho aqui, que vamos considerar como nó. Na sequência, eu vou pegar o fio que eu separei, 1,40 m, que é esse aqui de baixo. Vou enrolar na minha agulha, ó, de dentro pra fora. Vou pegar o fio do novelo e passar por dentro dessas duas alças. Ó, peguei o fio que veio do novelo e passo por dentro das duas. Novamente, repetindo o mesmo movimento. Pego o fio que está cortado da ponta, enrolo na minha agulha de dentro para fora. Fico com duas alcinhas. E o outro fio, ó, que é esse aqui de baixo, eu vou pegar as duas alcinhas que estão na minha agulha e retirar. E eu vou repetir esse movimento aqui à medida que eu desejar que a minha carteira fique, tá? Então, eu venho aqui repetindo, ó, de dentro pra fora, puxo ele pra cá, pego o fio que vem do novelo e passo aqui dentro das duas. Repeti esse movimento aqui por 18 vezes, tá? E como eu conto essas 18, ó, eu venho aqui dentro desse buraquinho aqui, ó, e conto a partir desses gominhos concluídos, ó, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá bom? E agora, pra finalizar, eu vou pegar esse fio que tá na ponta, tá? Que é o fio que a gente deixou de sobra, vou passar por dentro dessa alcinha que tá aqui na minha agulha de forma completa, ó. Puxo ele por inteiro, dessa maneira aqui. Puxo um pouquinho do outro, puxo um pouquinho desse para poder formar um nó aqui nessa ponta e a gente continuar com o nosso trabalho. Agora, para continuar, eu vou fazer pontos baixos em cada um desses pontinhos que já estão preparados aqui. Vou introduzir a minha agulha sempre no meio, tá? Aqui, ó. Sempre nesses meios aqui para poder trabalhar os pontos. Introduzo aqui nesse meu primeiro, puxo o fio que vem do novelo, dou uma alturinha e faço o meu ponto baixo. Introduzo, puxo, faço ponto baixo. Introduzo, puxo, faço ponto baixo. Introduzo, puxo, faço o meu ponto baixo. E eu vou repetir esse mesmo movimento até a outra ponta.
Fiz aqui, ó, minha primeira carreira desse lado completinha e cheguei aqui no final, nesse último. E nesse último aqui, eu vou fazer 3 dentro do mesmo espaço. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui, vou fazer um ponto, mais um ponto, 2, mais um ponto, 3, tá? Dessa maneira, fiz os 3 pontos no mesmo lugar. E agora, eu vou subir com os meus pontos baixos, dando a volta em toda a peça que a gente criou com essas correntinhas duplas, tá? Ó, vai ficando dessa maneira. E quando chegar lá do outro lado, eu volto novamente e passo as medidas também pra vocês. Cheguei já na outra ponta, ó, ficou bem grandão, ó. E eu fiquei na medida aqui com 22 centímetros aproximadamente, porque nós vamos terminar ainda os pontinhos daqui da outra ponta, tá? Então, vai ficar mais ou menos aí 20, 21 centímetros. Agora, cheguei aqui na outra ponta, já temos um ponto aqui, então falta 2 para concluir os 3, igual nós fizemos na outra extremidade. Então, eu vou pegar o meu fio aqui, esse aqui é o fio que tá cortado, tá, gente? Que a gente vai usar ele no resto do trabalho também. Vou deixar ele aqui pra cima e o outro que veio do novelo aqui na minha mão. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, nesse último, faço um ponto e faço o segundo ponto e o terceiro já está aqui na peça, no trabalho. Agora, para finalizar essa carreira e iniciar uma nova, ao invés de eu finalizar com o fio que está vindo do novelo, eu vou pegar o outro fio, que é aquele que está cortado, que eu deixei uma sobra bem grandona. Então, eu vou puxar ele aqui por completo. Dessa maneira aqui, ó, puxo ele por completo. E agora, eu vou criar uma correntinha aqui em cima, ó. Passo aqui por detrás do trabalho, puxo lá pra frente, lá pra trás. Puxo ele por completo. E agora, eu vou voltar pro mesmo lugar de onde ele saiu. Então, eu introduzo a minha agulha aqui embaixo pra me ajudar. Puxo o meu fio que tá cortado, volto com ele por onde ele saiu. E ele vai ficar assim, ó, a finalização. Vocês percebem que fica, ó, exatamente igual a do outro lado. Então, esse é um acabamento muito legal. E eu costumo utilizar ele em todas as minhas peças. Não se assuste se ficar um pouquinho emborcado. À medida que a gente for subir esse trabalho, ele vai ficar mais certinho, tá? Eu vou trabalhar aqui hoje pontos centrados. Então, é só... ao invés de entrar aqui em cima das correntinhas, você vai entrar entre o pontinho, onde fica esse V, ó. Onde fica esse V, eu vou introduzir minha agulha aqui e vou sair entre as duas correntinhas aqui de trás e por baixo desse pontinho aqui, ó, tá? Vou introduzir a minha agulha exatamente no local onde meu fio voltou. E ao invés de eu puxar esse que tá em cima, que é o cortado, eu vou puxar o que vem do novelo lá pra frente do trabalho. Dessa maneira aqui. Faço um ponto. Agora, eu vou trabalhar pontos centrados durante 4 carreiras, tá? E depois dessas 4 carreiras, eu vou trocar o pontinho e vou mostrar pra vocês com calma. Então, eu venho aqui no próximo, introduzo a minha agulha bem no meio dele, certifico que tá tudo certinho lá atrás e prossigo com o meu trabalho. Introduzo, puxo, dou uma alturinha e fecho, tá? Ó. Então, eu vou entrar, ao invés daqui no espaço, vou entrar dentro do outro ponto anterior. Nós vamos prosseguir com 4 carreiras para completar 5, tá? Porque já vai ter uma prontinha aqui embaixo. Então, eu venho aqui fazendo pontos centrados. E agora, sem fazer aumento nenhum, só seguir fazendo pontos centrados aqui dessa maneira. Voltei para mostrar para vocês como ficou aqui nas laterais, ó. Fiz os 3 pontos, um para cada anterior, tá? E você vai reparar que ela vai começar a emborcar e a dar sinal de subida. Cheguei aqui, ó, no outro canto e vou fazer o mesmo fechamento que eu fiz na carreira anterior. Antes, eu vou pegar esse fio aqui que tá cortado, né? Vou dar uma puxadinha nele para ele ajustar aqui na carreira anterior e vou utilizar ele para fechar o meu último ponto aqui dessa segunda carreira. Puxo ele por completo. Essa aqui é a frente do trabalho. Vou entrar aqui com a minha agulha de trás para frente nessa correntinha de cima, que foi a que iniciamos. Puxo o fio que está cortado, passo por dentro dela. E agora, eu vou voltar com o fio novamente para o mesmo lugar de onde ele saiu. Então, eu introduzo a agulha aqui na parte de trás da correntinha anterior,
puxo e finalizo aqui, deixando o meu fechamento invisível novamente. Aqui eu vou repetir isso por todas as carreiras, como eu já disse para vocês. E aqui eu já tenho duas carreiras. Vou repetir aqui as minhas carreiras de ponto centrado por mais 3 vezes. Então, eu vou completar, no total, 5 carreiras de pontos centrados. Fiz aqui as minhas 5 carreiras, contando desde essa daqui de baixo. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5. E agora, vamos continuar o nosso trabalho com o pontinho fantasia. A primeira carreira é de uma forma, desse ponto fantasia, e na próxima é de outra forma. Então, eu vou gravar aqui 2 vezes os 2 inícios para vocês entenderem, tá? Então, ó, iniciando aqui, vou entrar aqui com o fio, ó, pegar a minha agulha, fazer o primeiro pontinho aqui e fechar. Na sequência, eu vou introduzir a minha agulha aqui no próximo, puxar, vou pegar a minha agulha, entrar dentro do anterior onde acabamos de trabalhar e puxar. Fiquei com 3 alcinhas e eu vou fechar as 3 juntas, formando esse ponto aqui. Saí aqui da lateral, vim aqui mais pro meio para mostrar de forma bem clara para vocês como faz esse ponto, tá? Então, vamos repetir ele aqui, o início é a mesma coisa, ó. Pego aqui, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Na sequência, eu introduzo a minha agulha no próximo e puxo a laçada. Agora, eu não vou terminar essa laçada com ponto baixo, eu vou segurar com o meu dedo aqui indicador, introduzir minha agulha no ponto anterior que fizemos e puxar uma laçada, ficando aqui com 3 e fecho. Agora, novamente, introduzo aqui no meu próximo ponto, cuidado para não entrar nesse aqui já foi trabalhado, introduzo aqui no próximo, faço um ponto baixo. Introduzo aqui no seguinte, puxo e dou uma alturinha. Seguro com o meu indicador, introduzo a minha agulha no anterior, onde trabalhamos o ponto, puxo ele aqui, alongo ele e agora eu fecho. Introduzo, faço um ponto baixo, venho no próximo, alongo, seguro, entro no meu anterior, puxo e fecho. Cheguei agora no último, vou introduzir aqui, fazer um ponto baixo, vir no próximo, dar uma puxadinha, entrar no anterior, dar uma laçada, ai meu Deus, dar uma laçada e fechar os 3, ficando dessa forma. Na hora de fechar esse daqui, ao invés de eu fechar com o fio que vem do novelo, ó, eu vou introduzir aqui, repetir o ponto, ó, voltar com ele aqui no anterior, fiquei com 3, vou fechar com aquele fio que tá cortado, tá bom? Não vou fechar com esse outro, não. Então, eu passo ele por aqui, fechando esse último ponto, ó. E faço a mesma coisa. Agora, essa próxima carreira, nós não vamos trabalhar dentro de pontos centrados, porque nós não trabalhamos mais com pontos centrados aqui nessa etapa. Então, nós vamos trabalhar nas alcinhas dos pontos baixos. Continuando agora, vamos fazer da seguinte forma. Meu fio ficou pra cá, e aqui em cima dele, ó, tem um ponto. E eu vou pegar justamente aqui nele, fazendo o meu ponto baixo aqui nessa alcinha aqui de cima. Vou introduzir a minha agulha no próximo, entre esses dois parzinhos aqui, né, que fez o desenho. Introduzo aqui na correntinha de cima, puxo e faço o mesmo movimento, voltando e fechando as 3 alças juntas, tá? Então, é repetir o mesmo movimento, porém, sem trabalhar com pontos centrados agora, ó. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui no meio do ponto anterior, faço um ponto baixo. Venho aqui no seguinte, puxo, volto no anterior e fecho os 3 juntos, tá? Então, ele vai ficar em cima aqui. E eu vou repetir esse movimento por pelo menos aí umas 4 carreiras. Eu vou fazer 4 aqui. Se eu achar que ficou o suficiente, eu paro e volto a fazer o ponto centrado. Se não, eu faço mais um pouquinho. Mas eu volto aqui para mostrar para vocês.
Fiz 3 carreiras, decidi fazer só 3, eu achei que ficou melhor, porque se eu fizer mais vai ficar muito volumosa. Então, eu vou encerrar com o meu ponto fantasia aqui. Se você quiser continuar, pode também, fica ao seu critério, você fazer da forma que você gosta mais. Agora, na sequência, eu vou subir com pontos baixos as próximas carreiras, tá? Então, eu venho aqui com o meu fio e vou pegando aqui, fazendo pontos baixos. E depois de fazer esses pontos baixos, eu vou retornar fazendo pontos centrados para ficar igual a parte de baixo. Esse ponto baixo e depois vou fazer o ponto centrado e volto para falar para vocês quantas carreiras de ponto centrado eu fiz aqui até finalizar a minha clutch. Estou indo agora para minha quarta carreira de ponto centrado, ó, aqui embaixo é o ponto baixo e aqui eu iniciei o ponto centrado. Estou indo para minha quarta carreira e eu vou aplicar essa pecinha aqui para poder botar uma alça de mão nela, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou seguir fazendo o meu ponto centrado até chegar do ladinho que eu quero para poder colocar a minha alça de mão. E eu vou mostrar como eu faço para vocês. Cheguei onde eu quero aplicar a minha alcinha e eu vou pregar aqui essa meia argola. Posiciono ela aqui, ó, de frente pro ponto. Vou embutir ela nesses 2 pontinhos aqui, ó. Então, eu vou passar a minha agulha por dentro dela e depois por dentro do ponto centrado. Puxo ele aqui, passo a minha alcinha pra cá e fecho o meu ponto agora. Faço a mesma coisa no próximo aqui, ó. Introduzo a minha agulha dentro da alcinha e introduzo dentro do ponto. Puxo o fio, passo o fio por dentro da alcinha e fecho. E aqui na sequência, eu vou continuar com os meus pontos baixos centrados na minha última carreira, ó. E ficou assim a aplicação da meia-lua. E para o fechamento dessa clutch, dessa nécessaire, eu escolhi o fechamento de zíper. Hoje aqui eu já trouxe ele pronto, eu já ensinei ele aqui no canal em outros vídeos, vou deixar linkado aqui embaixo. Eu ensinei tanto no vídeo do porta-níquel quanto de uma outra clutch que eu fiz aqui. E eu uso para preparar esse zíper, esse ferro de solda, que é super baratinho no mercado. Vou deixar aqui também o link dele para vocês adquirirem. Ele é super baratinho, vai de 20 até a 14 reais. Você consegue encontrar esse ferro de solda e eu utilizo ele para fazer esses buraquinhos aqui na minha peça, que no caso aqui é o meu fecho, tá? Então, eu venho aqui e vou fazendo cada buraquinho nesse fecho para depois aplicar com pontos baixíssimos na minha peça. Já estou com o meu ferro de solda aqui bem quente, vou mostrar para vocês, ó. Eu dou uma distância de mais ou menos 1 centímetro, venho aqui e faço o buraquinho, ó. É muito rapidinho, gente, ó. Venho aqui onde eu quero e faço o buraquinho, tá? E ele é muito fácil de fazer, tá bom? Então, você vai tirar de letra, tenho certeza. E é uma peça super legal, dá um acabamento super lindo nas suas peças de crochê. Então, fica a dica aí do ferro de solda com o zíper pra gente poder fazer essa clutch maravilhosa. Então, gente, aqui no meu zíper eu fiz 36 furinhos e aqui eu tenho 38 pontos nessa clutch, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou separar um pontinho de cada lado e não vou trabalhar o ponto de baixíssimo nele, tá? Pra poder aplicar o zíper, tá bom? Então, ó, vou dividir aqui, vou encaixando aqui um pontinho em frente ao outro, pra que os dois lados fiquem a mesma quantidade. Fique com as 36. E o número 37 e 38 vão ficar um em cada extremidade sem fazer, tá bom? E antes de começar a aplicar esse zíper, eu vou arrematar esses fios que estão aqui, tá? Pra gente poder utilizar o restinho do fio, pra gente começar lá do início aplicando o zíper. Então, eu venho aqui na minha peça, dou um nozinho. Se você preferir, pode passar cola, se você se sentir mais segura assim.
eu vou dar aqui 3 nozinhos. E aqui eu já remato essa peça. Esse nozinho vai ficar por baixo do zíper, então não tem problema. Tá bem? Então, ficou dessa maneira. E agora, eu vou separar o meu fio e já iniciar a aplicação do meu zíper. E para a aplicação do meu zíper, eu escolhi essa agulha aqui, ó, que é a número 3. É uma agulha personalizada que uma amiga fez pra mim. Vou deixar até o Instagram dela aqui embaixo para vocês conhecerem. Então, gente, vamos lá para essa aplicação. Eu pego aqui o meu fio, ó, separo um pouquinho dele, tá? E eu vou introduzir a minha agulha, depois dessa marcação, nesse pontinho aqui, tá? Então, eu vou pegar, introduzir minha agulha aqui, introduzir minha agulha dentro do zíper e vou iniciar aqui, puxando o primeiro pontinho para poder atravessar essa peça. Passou no zíper, passou aqui pra fora. Agora, eu não vou fazer, vou passar direto, né? E já vou introduzir a minha agulha, ó, no próximo buraquinho. Pegando o buraquinho não, o pontinho e o buraquinho do zíper. E aqui, pegando o fio que vem do novelo, novamente, fazendo outro ponto baixíssimo, segurando os dois. Opa! Passei direto, ó. E com isso, eu vou já dar acabamento para minha peça com um ponto baixíssimo e também aplicar o meu zíper ao mesmo tempo. Deixa eu tentar aproximar aqui para vocês verem. Sempre dá uma puxadinha, tá? Porque ele fica um pouco estreito. Ó, aqui. Introduz aqui no próximo, introduz aqui também no próximo buraquinho. Pego o fio que vem do novelo, puxo dentro do zíper, passo por aqui dentro do ponto e faço meu ponto baixíssimo. Introduzo aqui no próximo, passo a agulha dentro do zíper, puxo aqui dentro do zíper o meu ponto, venho pra cá e faço novamente o baixíssimo. E eu vou fazer até o final desse lado e eu já volto com vocês para iniciar o outro lado junto, tá bom? Então, eu já volto. Terminei um lado, vou para o outro já. E aqui, ó, fizemos a marcação, né, que a gente vai ter um pontinho que a gente vai pular. Vou fazer, então, aqui o meu último. Fica um pouco apertado esse último aqui. Passei. E aqui, gente, eu vou fazer um baixíssimo aqui. Pra poder continuar. Sozinho, sem passar por lugar nenhum, tá bom? E aqui eu vou voltar a aplicar o meu zíper e agora do outro lado, ó. Esse lado de cá. Deixa eu ver se dá pra enxergar. Esse lado de cá. Venho aqui e volto com o meu fio. Só um pontinho lá que ficou sem passar, tá bom? Venho aqui, faço e vou aqui agora fazendo os meus próximos pontinhos. Eu vou abrir o zíper aqui para poder me ajudar. Depois a gente tem que fazer uma costura, tá? Na parte de dentro para fixar essa parte aqui, essa rebarbazinha desse fecho. Puxei ele aqui todo para me facilitar. Vou ajustar o ponto que ficou um pouco largo. E agora sim dá continuidade. Então, eu venho aqui, ó, no próximo, vou fazendo até chegar lá do outro lado. Que nós vamos dar um nozinho e fazer o acabamento da nossa peça. Olha como ficou. Tá? E aqui dentro ficou assim, ó. Aí, esse aqui a gente vai ter que costurar aqui e o resto do acabamento ficou dessa maneira. Chegando aqui na outra lateral, fica um pouco mais complicadinho. Já fiz aqui o meu último, tá bom?
E eu vou continuar aqui fazendo pontos baixíssimos. E agora eu vou ter que puxar aqui pra trás, ó, esse fio, pra poder continuar fazendo ponto baixíssimo, pra gente fazer um acabamento bonito, tá bom? Então, eu venho aqui por trás, vou fazendo aqui mais pontos baixíssimos, até chegar nesse último aqui que tá marcado. Opa, tá um pouquinho difícil de puxar, gente, porque tá embolando. E aqui, o último, que nós vamos simular um pontinho aqui no final. Então, eu vou pegar, vou cortar aqui o meu fio, puxar ele por completo. Passar aqui por debaixo desse aqui, que foi o primeiro. Introduzir minha agulha de trás, lá de trás pra frente e voltar com ele pra cá, simulando esse pontinho aqui, que é a correntinha. Agora, para os acabamentos, vai ser o seguinte: eu vou pegar esse restinho de fio aqui, vou jogar ele lá pra baixo, lá pra dentro da peça, e eu vou com a agulha de costura e linha, vou fazer um acabamento com ele aqui embaixo, ó, costurando ele aqui no próprio crochê, tá? Então, eu venho aqui e costuro ele aqui, tá bom? Pra ficar um acabamento. Aqui do outro lado, eu vou ter que fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho que arrematar esses fios, né, que estão soltos. Passo o fio aqui e vou finalizar aqui também costurando essa outra extremidade do zíper pra ficar bem firme, tá bom? Então, eu já volto aqui com vocês depois desse processo pronto. Então, galera, a peça encerrada, ficou lindíssima. Coloquei a minha tag aqui, ó, na mesma cor do zíper, ó. E ficou super charmosa, com detalhes também em dourado. Consertei aquele pontinho que ficou estranho aqui, olha. Passei o meu fio aqui por baixo, o meu zíper, e costurei, tá? Isso aqui é costura. E do outro lado, fiz exatamente a mesma coisa, ó. Fiz o nozinho aqui em cima, costurei e fiz o nozinho aqui embaixo, que ficou escondidinho. Então, ó, ficou uma clutch super grandinha, dá pra usar de necessaire também. E sobrou fio, então daria pra fazer ela um pouco maior, tá bom? Eu não usei um rolo inteiro, o rolo que eu utilizei pra fazer essa receita ele já estava usado. Então, deu pra fazer essa clutch e 2 taçéis enormes que eu fiz para uma encomenda e sobrou o rolinho ainda de fio para fazer essa clutch. Então, teve um rendimento ótimo, dá para você fazer uma maior tranquilamente. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de deixar o seu like, seguir aqui o canal, ativar o sininho para você receber a novidade e também tá seguindo também lá no Instagram. Vou deixar aqui nas descrições todo o material utilizado e os links de sugestão de compra, de compras assertivas que eu costumo fazer lá na Shopee, tá bom? Todos os materiais vão estar listados. Vou deixar também o link das aulas que eu ensino a fazer esse zíper para você conhecer outros trabalhos meus. Espero que vocês tenham gostado e beijos e tchau, tchau!